Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à nossa análise do livro Como Ler Livros, de Charles Van Doren e Mortimer Adler. Agora estamos analisando o capítulo 16, Como Ler Livros de História. Nesse capítulo, Mortimer Adler vai nos dar aí dicas em relação a esses livros específicos, né? Normalmente os livros de história são um pouco técnicos e aqui ele trata sobre algumas regras que são interessantes. Inicialmente, ele dá o conceito do que ele considera como sendo história. Existem vários tipos de conceitos relacionados à história, e ele diz que, para efeitos desse capítulo, ele considera como sendo história as narrativas de fatos, as narrativas que tratam dos acontecimentos, de tudo aquilo que já foi organizado em material e trata aí sobre os fatos. Então, é basicamente isso o conceito que ele trata sobre história. E logo em seguida ele faz a análise em relação ao caráter esquivo dos fatos históricos. O que seria esse tal de caráter esquivo? Os fatos eles são construídos conforme as suas próprias fontes, né? Nós temos documentos, nós temos testemunhas, relatos e tudo mais em relação a um determinado fato. E nisso, cada um desses fatos eles são necessários aí, de um processo todo de reconstituição para que você saiba o que realmente aconteceu. Então, muitas vezes, alguns historiadores colocam suas próprias ideias ou seus próprios critérios em um fato, né? E isso faz com que aquele determinado conhecimento, aquele determinado texto, não esteja completo, a não ser que você busque outras fontes. Então, como há várias visões em relação ao mesmo fato, é interessante aí ler mais de um livro sobre um determinado fato para que você obtenha a verdade, já que o historiador ele trabalha, né, com os objetos disponíveis que ele tem, e às vezes ele tem suas próprias ideologias. Então é bom e é interessante, para saber realmente os fatos, ler mais de uma fonte. Existe toda essa dificuldade aí de reconstituir os fatos, e é como se fosse um próprio processo judicial, onde no próprio tribunal de justiça existe aqueles que juntam as fontes favoráveis, aqueles que juntam as fontes relacionadas a desfavorável ao réu, e nisso o próprio juiz vai julgar os fatos, né? Então, se um próprio julgamento é muito difícil de saber a real verdade daqueles fatos, também na história há essa dificuldade de saber aí o que de fato aconteceu. Então, por isso é interessante analisar as várias fontes. Existe a questão das teorias da história. O historiador apresenta sua forma de narrar os fatos, né, com seus próprios critérios. Então, cada historiador tem sua forma de escrever, tem seus próprios sistemas, seus próprios entendimentos sobre o que seriam aqueles fatos. Então, é por isso, da mesma forma como eu já disse, em relação ao caráter esquivo, é necessário ler mais de um autor para que você entenda realmente o determinado fato, né? E nisso ele coloca, né, a história pode ser escrita a partir de um ponto de vista, mas para se chegar à verdade é preciso olhá-la a partir de mais de um ponto de vista. E isso é bem interessante. Além disso, Mortimer Adler coloca que existe o caráter universal da história. Toda vez que você for analisar um livro de história, é interessante que você não só analise os aspectos do fato como passado, também como fatos que podem te auxiliar ou mesmo te dar mais informações em relação ao presente e talvez até o próprio futuro, né? E nisso os livros de histórias eles podem nos ensinar sobre o que aconteceu e podem, no caso, ser utilizados para compreender o próprio ser humano. O Mortimer Adler dá um resumo aqui dessas duas regras básicas que ele coloca. Na primeira regra, ler mais de um texto sobre o evento para que você possa obter a verdade. E dois, leia um livro de história não só para saber o que realmente aconteceu em determinado tempo e lugar no passado, mas também para ver como os homens agem em todo o tempo e lugar, sobretudo agora. Então, a obra de história, você vai entender aquela obra dentro do seu contexto histórico e também entender mais sobre o próprio ser humano, como ele vem agindo ao longo de toda a história e como nós podemos agir de uma certa forma em relação a tudo aquilo que já aconteceu. Quais são as perguntas que você tem que fazer em relação a um livro de história? Todo livro expositivo, em geral, tem que ser feito uma série de perguntas para que você obtenha as melhores respostas. E o livro de história, por ser um livro expositivo, ele comporta aí as 4 perguntas
que o Mortimer Adler sempre ressalta. Primeira, saber do que se trata e do que não se trata. Então a história, existe isso, existem os temas históricos específicos, né? Talvez um livro de história ele vai tratar só sobre a Segunda Guerra Mundial, então você tem que entender que aquele livro é específico da Segunda Guerra Mundial e não vai conter elementos da Idade Média, do Renascimento e tudo mais. Saber bem do que se trata é importante para você entender o todo do próprio livro, né? A história ela é específica e limitada, né? Não existe uma possibilidade de se escrever uma história genérica muito grande, até porque ela sempre vai conter aí algo em relação a específico, né? Até mesmo quando se trata de história macro, né? No caso, a história geral de um determinado país ou de uma determinada civilização, existe aí esse caráter de ser específico, né? Além disso, existe aí a segunda pergunta: como é que o historiador conta a história? Quais são as teorias? Quais são os critérios, a forma do livro? 3. Analisar se o livro é verdadeiro, buscando outras fontes para saber se o historiador está bem informado. Então você deve sempre buscar outras fontes para entender melhor aquele livro, para saber se o historiador está bem informado sobre aquele determinado fato e se aquela história relatada é considerada verdadeira, né, e tudo mais. E a quarta pergunta, e daí? A resposta está relacionada à ação prática política, né? Aquilo que você vai aprender e entender dos fatos históricos e daquilo que foi narrado pelo historiador pode te trazer informações e trazer aí uma fonte para análises políticas e para ação prática mesmo, né? Como ler biografias e autobiografias? Aqui o Mortimer Adler ele classifica os vários tipos de biografia para você entender melhor e como você vai ler aí uma biografia. Um dos primeiros tipos aí de biografia temos a biografia definitiva, a biografia autorizada, biografia comum e a biografia didática e a autobiografia. Na biografia definitiva é aquela quando o pesquisador ele busca todas as fontes, os vários livros que tratam sobre aquele autor, as várias fontes de documentos, as várias testemunhas e reúne e compila em um livro. Normalmente um trabalho, aí, um resgate histórico. E a maioria das biografias didáticas elas são relacionadas aos fatos e aquilo que foi relatado sobre determinada pessoa que está sendo biografada. A biografia autorizada, ela normalmente é feita a pedido da família, dos parentes daquele biografado, que após a sua morte, eles normalmente pedem a algum escritor que, por sua vez, pesquisa a história e contam aí a história da vida daquela pessoa. Normalmente as biografias autorizadas, elas têm um caráter aí de mostrar como a própria família e como eles gostariam que o mundo visse aquela pessoa, né? Então, normalmente não serve como uma fonte propriamente do que seria verdadeiro, enquanto que na biografia definitiva, normalmente são fatos, são a busca do que aconteceu realmente. Na biografia autorizada, não se busca realmente esse fato, a não ser que você leia outras biografias para entender se aquilo realmente é um fato ou não. As biografias comuns são aquelas que normalmente que não são definitivas e não são basicamente autorizadas. As biografias comuns normalmente contam as histórias sem um critério tão definido como as biografias definidas e sem uma aproximação da família como as biografias autorizadas. Existem ainda as biografias didáticas, são aquelas que o escritor faz a história de uma forma que possa ensinar algo moralmente para o leitor. É muito comum, por exemplo, nos livros de Plutarco, né, em que ele conta as vidas dos grandes homens da época dele e do passado, e que traz aí uma certa questão de moral, de ensinar os jovens lendo aquelas biografias. Existe ainda a autobiografia, que é quando o autor propriamente escreve um pouco sobre sua própria vida. Nas autobiografias, da mesma forma que a biografia autorizada, elas mostram uma visão propriamente. Então você não pode encarar como sendo os fatos propriamente, né? Já que o próprio autor está relatando sobre a sua vida. Então, se você quer realmente entender os fatos, entender o que aconteceu de verdade, você vai ter que ler outras obras relacionadas àquela pessoa biografada. Como ler sobre atualidades? Aqui o autor ele coloca que as atualidades têm os mesmos problemas que um livro de história.
normalmente são uma visão determinada sobre um determinado fato, que normalmente é atual, porém é um fato que está sendo narrado com uma visão. Então você tem que buscar outras fontes para entender se aquilo realmente aconteceu daquela forma e se aqueles critérios utilizados foram realmente interessantes para mostrar os fatos, para mostrar a verdade. Aqui são várias perguntas feitas em relação ao texto de atualidade. Primeiro, o que o autor pretende provar? 2. Quem ele pretende convencer? 3. O autor pressupõe que você tenha algum conhecimento particular? 4. Ele usa algum linguajar peculiar? 5. Ele sabe mesmo do que está falando? Porque normalmente na atualidade há um pressuposto que você já conheça os acontecimentos anteriores, como por exemplo uma narrativa de uma guerra, né? E os vários fatos que vão acontecendo conforme o tempo for passando. Então você tem que pressupor que você sabe como iniciou aquela guerra e tudo mais. Então tem essas perguntas em relação ao conhecimento particular. Além disso, existe a questão do linguajar peculiar, se há uma peculiaridade do autor no seu próprio linguajar, e se ele sabe realmente do que ele está falando ao relatar aqueles fatos. São essas perguntas aí que têm que ser feitas, né? Ler livros sobre atualidades exige aí um cuidado muito maior do que livros de história, porque normalmente os livros de atualidades ou textos de atualidades estão carregados aí de um caráter ideológico do próprio escritor. Normalmente ele tem uma visão de mundo e ele vai colocar a sua visão naqueles fatos. Então por isso é bom entender aquele fato e buscar várias fontes para melhor compreender aí algo que é considerado atual. Nisso, o Mortimer Adler coloca uma nota sobre os textos resumidos. Ele diz que quanto maior a condensação de um resumo, mais importante é conhecer algo da natureza do condensador, né? No resumo, normalmente fica de fora muitos textos, muitas coisas que seriam aí base, né, para aquele próprio entendimento. Então, o Mortimer Adler considera que ler um resumo é algo que você tem que entender, buscar entender conceitos e termos prévios e tentar preencher com sua própria inteligência aquilo que o resumo deixou de fora. E por isso, ler um resumo é muito mais exigente do que eu ler propriamente um texto expositivo completo, né? Já que ele vai exigir aí uma certa imaginação e uma certa compreensão aí do leitor em relação ao resumo para que você possa realmente entender aquilo que está escrito. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha e deixe nos comentários se você tem alguma dúvida relativo a esse livro do Mortimer Adler e Charles Von Dory, Como Ler Livros. Então, obrigado pela atenção.